Ponta Grossa, 31 de outubro de 2023, Dia das Bruxas. Este é o meu último registro desta série. Olhando para trás, acredito que fizemos um bom trabalho, investigando e registrando os causos e histórias de visagem de Ponta Grossa. Desde as lendas de lobisomem, moedas de ouro enterradas em panelões de ferro, espíritos voltando para avisar que já não estão mais entre os vivos, até os sonhos e objetos com significados duvidosos. Sim, fizemos um bom trabalho, mas ele ainda não estava completo. Eu tinha um último lugar para visitar e uma última história para ouvir. Meu nome é Rodrigo Charneski e obrigado a todos pela sua companhia nessa jornada que chamamos de Ecos do Além. Tudo começou com um telefonema, já tarde da noite. Uma voz feminina falou do outro lado da linha. Ela pediu para não ser identificada, mas me contou sobre um lugar que tinha muitos relatos e aparições e até mesmo me indicou quem poderia me contar. Eu não vou revelar a sua identidade, mas se você estiver ouvindo, eu quero até agradecer pelo seu contato. E foi assim que eu soube do Hospital 26 de Outubro. E quem poderia me falar sobre ele era a professora Márcia Dropa. Eu fiquei admirado no momento em que cheguei na frente daquela construção centenária do hospital, em um estilo arquitetônico eclético. O prédio começou a ser construído em 1906 para ser a sede da Associação Beneficente 26 de Outubro, com o objetivo de beneficiar as famílias e funcionários da Estrada de Ferro. Na época, a associação prestava serviços de assistência médica, financeira e funerária. Atualmente, no prédio há uma capela em seu interior, e no local funciona o Serviço de Obras Sociais, a Fundação Promover e a Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa. Eu havia combinado de me encontrar com a professora Márcia na capela. O seu interior era igualmente incrível. Seu assoalho de madeira cheirava a história, e a sua infinidade de corredores faria um desavisado facilmente se perder. Até mesmo eu precisei perguntar onde ficava a capela. Márcia já me esperava. Ela iria participar de outra entrevista, e enquanto montava os equipamentos, eu pude escutar ela falando. Então é por algum lugar desse chão que as feiras estão embaixo. Naquele momento, eu já senti um calafrio percorrer a minha espinha. Eu me aproximei e perguntei: embaixo você diz, como um dormitório do convento ou... Ela calmamente me respondeu: não, elas estão enterradas aqui. Eu rapidamente me recompus. A professora Márcia é uma das autoridades quando o assunto é o Hospital 26 de Outubro. Ela até mesmo se casou nessa mesma capela em que estávamos. Ela me contou uma história que ela mesma havia presenciado. Uma coisa eu vi aqui, porque na realidade eu moro ali na Rua Enfermeiro Paulino, então eu nasci, cresci, vivi a vida inteira aqui nos arredores do hospital. Em 1973, minha mãe teve derrame e foi internada aqui no hospital. E em 1975, ela teve outra trombose e ficou internada ali no quarto 49, que é a última ala dos quartos particulares. E eu passava a noite com ela. Ela ficou, na primeira vez, uma semana internada, na segunda vez, 2 dias e faleceu no terceiro. E eu lembro aquela angústia tudo de eu ter saído no corredor e rezando, pedindo. Eu tinha 14 anos na época, quando eu estava parada na janela, que tinha uma porta lá, eu vi certinho um vulto passar. Não era preto, não era branco, não sei se era uma pessoa ou não era, mas em forma de padre. Ele passou da ala da cirurgia, porque ali nós tínhamos fechado essa parte que eram as salas de cirurgia, e veio em direção à capela. Essa vez eu mesmo vi e logicamente não quis provar que eu tinha visto e voltei imediatamente para o quarto. Márcia me levou pelos corredores do hospital, até o exato lugar em que ela viu o vulto. Eu fiquei pensando, se esses corredores pudessem falar, que tipo de histórias nos contariam?
Voltando para a capela, eu não resisti e perguntei sobre as feiras, que estavam enterradas sobre o chão. Eu sentia que ali tinha uma boa história. Uma vizinha contou que, por isso que eu estava até procurando aonde que está, eu preciso entrar, que aqui embaixo do soalho da capela tem enterrado irmãs, porque o hospital era da Associação 26 de Outubro, mas ele era gerenciado pelas irmãs da Congregação de São José, que é o santo lá, aqui é a Capela São José, e que do início, a partir de 1936, porque esse hospital começou só em 1936, algumas foram enterradas aqui embaixo. Não é mais tempo de enterrar mortos dentro de capelas. Então, todo sábado, agora parou um pouco, às 4 horas da tarde, tem missa aqui. A capela é gerenciada pela Igreja Imaculada Conceição. Então, eu comecei a conversar. Daí eu conversei com a dona Ide, ela foi enfermeira aqui por muitos anos, e ela diz que se você fica sozinha aqui no final da tarde, você escuta lamúrios. Eu falei, mas que tipo de lamúrio? Ela falou assim, lamúrio, que ela não sabe dizer o que significa. Eu falei, mas como que a senhora sabe? Daí ela falou que depois que terminava a missa, ela era responsável por fechar lá atrás, por fechar o órgão, tirar pó do órgão e fechar. E foi que ela ficou um tempo mais e que ela viu esses lamúrios. Daí perguntei para a minha madrinha, Mercedes, perguntando se ela viu alguma coisa aqui. Ela falou que várias pessoas relatavam que estavam assistindo, que chegavam e viam algumas ajoelhadas aqui na capela. Freiras aqui ajoelhadas rezando. Então, se eu fosse você, eu pediria a ordem para a secretária de Ação Social para vir de noite, depois da meia-noite. Vir depois da meia-noite era algo a ser estudado. O Hospital 26 de Outubro sempre foi um lugar envolto em mistério. Nós continuamos a nossa caminhada pelos corredores pouco iluminados. Ela parou em uma janela e me mostrou onde ficava um antigo necrotério. Curiosamente, a maioria dos hospitais constrói o necrotério em lugar escondido, mas nesse caso, ele ficava a céu aberto. Muitas coisas foram vistas e ouvidas nesse local. Do lado do necrotério tinha a casa de uma enfermeira. Então ela cansou de relatar que ela acordava cedo para passar. Então ela vinha aqui por trás, não sei se você conhece esse lado aqui, ela vinha por trás para assumir o plantão das 6 horas da manhã. Ela falou que cansou de escutar choro dentro do necrotério. Minha mãe conta que eu moro na esquina, uma casa para baixo, que ela saiu na janela uma vez e viu um cachorro enorme descendo, porque você pega enfermeiro Paulino e já tem uma descida. E ela olhou assustada, esperando o meu irmão, que era boêmio, e quando ela olhou de novo, não tinha mais nada. Aqui embaixo tinha uma fonte d'água que também pertencia à área do hospital, porque todo esse pedaço quase era o quintal do hospital, então a área, a olho d'água pertencia ao hospital. Que tinha, minha tia morava ali perto, ela sempre relatava que via os negrinhos, crianças, tomando água naquela fonte. E por incrível que pareça, eu vi aquela fonte curar muitas pessoas. Uma senhora, por exemplo, todo dia 26 de outubro, na frente do hospital tem uma sacada. Todo dia 26 de outubro eram feitas comemorações e tocado o sino que tem lá em cima. Era tocado o sino meio-dia, então tinha um relógio lá, tinha as autoridades e a irmã superiora, que era muito ruim, essa eu lembro quando eu era criança, ela hasteava a bandeira. A dona Xandoca, que morava aqui, ela agora já faleceu, ela era costureira das camisas e guarda-pós dos médicos. Ela falou que depois cansou de ver a irmã ali no dia 26 de outubro, hasteando, não hasteando,
colocando no mastro que ficava de pendurada. Até porque aqui ela era aqui na frente, depois que saiu o depósito da Antártica, antes de ter o shopping, era um local escuro, completamente abandonado. Realizar essa entrevista foi como tirar um aperto preso no meu peito. Como se as próprias histórias estivessem me implorando para serem contadas. Então eu acho que, por mais que eu não vejo visagem, assombração, né? Fantasmas, espíritos que estão andando por aqui ainda, eles conseguem agregar um valor de história à preservação desse prédio, né? Por que eu vou lá? E claro que tem, por que só nas catedrais da Inglaterra, catedrais europeias, nos corredores subterrâneos verem as meninas andando? Isso é importante, por isso que eu acho legal você recuperar tudo isso. Você vai falar das freiras, quantas histórias não podem surgir dali? E quem vai ler, quantas histórias não vão contar de ter visto? Porque você muitas vezes não fala sobre fantasmas, sobre espíritos, porque você tem o medo de ficar no ridículo, né? Mas isso faz parte do nosso imaginário, da cultura, daquilo que eu não entendo. Então eu coloco isso como sobrenatural. Se você gostou do Ecos do Além, curta, se inscreva no canal e compartilhe essa série, para que mais pessoas possam conhecer os causos da nossa cidade. Se você tem uma história, mande para o Com Você Portal. Eu quero terminar essa gravação agradecendo a todas as pessoas que reservaram uma parte do seu dia para conversar comigo e me contar essas histórias. Posso não ter achado um pote de ouro enterrado, mas o que eu escutei tem um valor muito maior. E também a todos que estão escutando. Essa série não seria possível sem vocês.